Olá pessoal, hoje vamos falar sobre intimação policial. Então vamos lá, pedir para você deixar seu like, curtir nossos vídeos, se inscrever, compartilhar nossos vídeos se achar interessante. Enfim, vamos falar sobre intimação policial. O que é uma intimação policial? Quais os riscos inerentes desse procedimento policial? E como é feita a análise de risco de cada situação e qual o resultado desse procedimento para o fomento do inquérito policial e o processo criminal. Intimação policial é uma notificação por escrito ou digitada, mas assinada pelo delegado de polícia, que convoca uma pessoa para prestar esclarecimentos sobre um fato que esteja sendo investigado. Essa notificação pode ser entregue pessoalmente, por correspondência, ou até mesmo por meio eletrônico. É isso. Então, hoje, para acelerar o processo, acelerar o inquérito policial e todo o processo de investigação, tanto a Justiça está citando eletronicamente, via WhatsApp, como também a polícia. Agora, é preciso que se estejam atentos sobre alguns detalhes que eu vou te passar aqui. Primeiro, ao receber uma intimação policial, é normal ficar apreensivo. Geralmente, quando se trata de uma testemunha, tem uma certa apreensão sobre o que é que está acontecendo, que a pessoa de repente até fala que nunca compareceu na delegacia, enfim. Mas é normal, é um procedimento que é costumeiro, é um procedimento rotineiro da polícia e que, eventualmente, qualquer cidadão pode ser testemunha, pode ser intimado para ser testemunha, ou quando comete algum fato, algum ato suspeito, possa vir esclarecer na delegacia. Então, por isso que é importante entender o que é uma intimação policial e as obrigações inerentes a ela. Ao receber uma intimação policial, é importante verificar se ela contém todas as informações necessárias, como, por exemplo, a identificação do delegado, da delegacia, o número do inquérito policial, e a data, a hora e a identificação do policial que está fazendo essa intimação, seja ela presencial ou virtual, ok? Então, pessoal, como vocês viram aí o conceito de intimação, e para que serve, Serve para esclarecimento de uma investigação. O não comparecimento à delegacia pela intimação vai gerar uma nova intimação, e essa segunda intimação poderá vir a ser coercitiva. O que é uma intimação coercitiva? É quando o juiz declara que deve conduzir o intimado à delegacia de forma obrigatória, alheia à vontade da pessoa, ou seja, coercitividade é utilizar a força policial necessária para que seja efetuado o ato administrativo, o ato investigativo de esclarecimento de algum fato criminoso, delituoso que ocorreu, que essa pessoa intimada está envolvida, ou como testemunha, ou como suspeita. E aí o que acontece? Quando o policial recebe essa intimação para fazer, a gente faz um apanhado do local, a gente vê através do Google, de aplicativos de mapas, para se inteirar da localidade, e a partir desse momento a gente faz o cálculo de risco. Esse cálculo de risco, a gente vai dimensionar a equipe que vai acompanhar para fazer a intimação. Então, não existe intimação despretensiosa, não existe intimação leve, não existe nenhuma intimação que não esteja alheia a risco. Ou seja, toda intimação ela tem um percentual de risco.
Agora, obviamente que uns mais, outros menos. Mas eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo e com um colega. A gente estava numa delegacia tranquila, que é delito de trânsito, em que ocorreu um acidente de trânsito numa avenida grande aqui de Recife, e que por ausência de câmeras, devido ao monitoramento público, a gente consulta, a gente faz uma pesquisa na área, a gente verifica se há algum comerciante que tenha aquele circuito CFTV, né, privado, e que possa cooperar para a elucidação dos fatos criminosos, delituosos. Enfim, no caso, um acidente com vítima fatal, tem que se verificar todo o ocorrido. A gente tenta esclarecer se houve um dolo eventual, uma culpa ou realmente um homicídio. Enfim, chegamos a esse comerciante, confirmamos a câmera, né? E eu fiquei na viatura, só fomos eu e ele, porque é uma coisa simples, era só para a solicitação das imagens da câmera do empresário, né? Do prédio comercial. Chegando lá, o dono do estabelecimento não estava apenas um funcionário que estava atendendo o cliente. O colega experiente, polícia, mesmo tempo de polícia que eu, mais ou menos, e se apresentou com a intimação, pedindo para que ele apresentasse uma identidade para receber a intimação. Era só porque a gente precisa, obviamente, do canhoto, né, da intimação, ou seja, o recebido da empresa para acostar ao inquérito, a cópia. Eis que esse funcionário, ele surtou, ele já foi afrontando o colega policial, pedindo para se identificar. Nesse momento, meu colega deixou a carteira dele na viatura. E aí ele se apresentou, só a viatura aqui na frente. Não, mas qualquer um pode ser, enfim. Teve um embate, ele disse, sai da viatura porque pode ser que o cara altere. E foi o que aconteceu. É uma coisa simples, nada com aquele funcionário. O dono da loja passaria as imagens, como depois a gente, por telefone, a gente conseguiu falar com ele, ele amenizou os fatos, mas enfim, e forneceu a imagem. Enfim, esse funcionário alterou completamente, peitando a minha, meu colega, e pediu para que meu colega se identificasse. Eu também me identifiquei como policial, e a gente, a partir desse momento, a gente exigiu a identificação dele, porque passou ali a ter uma possibilidade de desacato, né? Até porque ele estava obstruindo o trabalho policial. Era só apenas receber. A intimação não era para ele, era para o dono do estabelecimento comercial. E aí ele alterou, começou a botar dedo na cara da gente, então teve um estresse grande. A gente foi a pegar ele para conduzir para a delegacia, para ele esclarecer os fatos, porque a partir de um momento, de uma ação dessa pessoa, passa a ser suspeito. Porque, tendo em vista que era apenas receber a intimação para entregar ao chefe dele, o patrão dele, ele alterou, e isso passa para a gente, policial, passa a ter uma desconfiança sobre uma possibilidade de envolvimento, ou que ele está sabendo quem foi e possa querer evitar que a polícia chegue à conclusão do inquérito, né? Então foi confusão, foi complicado. Eis que tinha outro cliente esperando para ser atendido e presenciou toda aquela alteração dele. O negócio foi desastroso mesmo. Ele foi totalmente um comportamento abusivo, desrespeitador com a nossa equipe, né? Aí chegou um colega dele, era um serviço de entrega, enfim.
Aí o outro motoqueiro chegou, a gente se apresentou com o colega dele na hora, não, que minha identidade, assinou e recebeu a intimação, sem problema nenhum. Se acalmaram os ânimos. Aí eu cheguei junto do outro cliente que estava esperando o atendimento e comentei, né, o fato. Eis que o outro cliente era um policial federal que estava observando toda a situação e disse: olha, está aqui meu número, estou à disposição para ser testemunho de vocês. E fique atento, porque é bom você realmente conduzir essa pessoa, esse funcionário, ou pelo menos fazer uma ocorrência e chamar ele depois, até para acalmar os ânimos, porque eu tive um colega policial federal que respondeu o processo na corregedoria por uma denúncia de uma situação bem parecida, em que o intimado reagiu de forma exagerada a não receber intimação e depois inverteu os polos, inverteu os valores, dizendo que o policial chegou agressivo, enfim. Aí eu perguntei se ele estaria disposto a participar do inquérito caso progredisse, né? Ele, sem problema nenhum, sou testemunho de vocês são colegas e eu observei tudo. Vocês foram elegantes do começo até o momento em que ele botou o dedo na cara e começou a desacatar. Então, pessoal, é só uma história para exemplificar que não existe intimação fácil. A princípio não existe nenhuma intimação fácil. Toda intimação ela é passível de um risco em que muitas vezes a gente subestima aquele tipo de intimação, como por exemplo, foi o caso desse rapaz, né, desse funcionário, que não necessitava em nenhum momento aquela alteração dele. Dentro dos fatos a gente tá aqui a gente quer passar para vocês, especialmente aqueles que estão entrando agora na área policial, em que nunca subestimem qualquer operação policial, da mínima que seja, que é uma intimação simples como essa, até realmente uma entrada dentro de uma favela, para intimar também, ou para fazer uma apreensão, em que, por exemplo, aqui também em Recife já ocorreu uma situação parecida, em que dois policiais tinham um adolescente apreendido, mas para apresentar na delegacia precisava dos responsáveis, né? Os pais dos responsáveis. Pararam a viatura em um bairro aqui de Recife e desceram, aproveitaram. Dois foram buscar os pais e o outro colega parou junto de uma mercearia e foi tomar uma Coca-Cola. Não deu tempo nem de abrir a Coca-Cola, foi executado naquele local. Uma coisa simples, que foi uma apreensão por furto ou foi roubo, não lembro bem. Eu estava foi início da minha carreira de polícia. E, enfim, não existe, não podemos subestimar em nenhum momento. A partir do momento que entramos numa viatura, a gente passa a ser alvo. Isso a gente tem visto muitas vezes no noticiário. Pior ainda é quando a gente sai da viatura e se expõe, coloca o peito para executar nossas obrigações, nossas tarefas, né, funcionais. Então essa é a dica que eu deixo para esse tema, intimações, e que a gente se vê aí no próximo vídeo. Conto com vocês para deixar aquele like e se inscreva no canal, que vai ter sempre uma história, vai ter sempre alguma coisa, algum fato concreto, exemplificando o tema sobre segurança pública que eu vou passar para vocês. Até mais. Valeu!